Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Andrei Potenkin, sou representante de uma empresa austríaca, IGM Roboter System. É uma empresa com grande tradição na área de soldagem, principalmente de robótica, soldagem robotizada. Há mais de 40 anos a empresa desenvolve sistemas robotizados, não só desenvolve, mas também fabrica sistemas de solda robotizada e principalmente solda robotizada por arco elétrico com proteção gasosa. Gostaria de agradecer também essa oportunidade de apresentar soluções que a empresa tem para essa área de solda robotizada e parabenizar também o Centro de Excelência em IPC pela essa iniciativa, esse projeto que acho muito legal, muito bacana, que é um canal de troca de informações, de possibilidade de passar novas tecnologias para público bem amplo, um canal prático e rápido e muito eficiente no meu ponto de vista. Bem, agora eu gostaria de apresentar o título da apresentação, Robótica aplicada à soldagem, e como eu já comentei, principalmente vou colocar aqui questões de solda robotizada por arco elétrico, com proteção gasosa. De repente a gente discute alguns assuntos de solda por plasma, solda por ponto, mas principalmente solda por arco elétrico. Bem, falando sobre automação industrial, gostaria de ver um aspecto histórico dessa questão. Bem, quando surgiram primeiras máquinas automáticas, máquinas a vapor na indústria têxtil na Inglaterra, surgiu um movimento de luta contra essa novidade tecnológica, um movimento ludista, tá? Que os trabalhadores até saíam quebrando as máquinas. Isso é um exemplo histórico que eu resolvi começar com esse assunto porque, infelizmente, ainda hoje existe essa visão de que a implantação de robô pode tirar uma vaga de emprego, tá? Que, na verdade, ninguém agora fala isso direto, mas no fundo, às vezes você sente que existe esse tipo de pensamento. A gente vai ver que isso é completamente errado, que a robótica não tira emprego de ninguém, tá? Pelo contrário, ela exige mais empregos, de mais qualificação, de pessoas mais formadas, mais qualificadas, e nós vamos ver isso no futuro. Isso é mais ou menos a mesma questão de que computador vai eliminar o uso de papel, tá? Que a gente já sabe pela história que isso não aconteceu. Falando sobre a situação atual na indústria brasileira, em termos de automação de solda, nós temos que colocar que existe alta demanda por eficiência e competitividade, tá? Que é uma questão hoje na indústria muito importante. Tá? E que isso significa busca de processos de alta produtividade e qualidade, que significa minimizar o índice de reparos, tá? E também uma questão de segurança. Tá? E esquematicamente, que a gente pode ver que o que acontece com custo de mão de obra cada ano aumenta e o custo de sistemas robotizados, tá, cada ano diminui. Isso cria realmente cada vez mais possibilidades de uso de robótica na indústria. Falando de robótica e automação industrial, nós temos que citar os seguintes fatores.
primeiro, redução de custos operacionais diretos e indiretos que nós temos com o uso de robótica. Tá? Tem vários aspectos aqui que podemos citar, tá? Desde que a gente substitui o uso de eletrodo revestido pelo arame, tá? Que economiza bastante custos na produção. Tá? Nós temos fator de aumento de produtividade, tá? Redução de tempo de ciclo de operação em até 60%, usando solda automatizada como robô. Tá? Temos aumento de qualidade, constância na produção, sempre qualidade de solda reprodutiva, tá? Sempre do mesmo padrão. Tá? Aumento de flexibilidade das linhas de produção, ou seja, você pode trocar programa, tá? Que tem o sistema de controle de robô, e passar para a produção de outra unidade, de outra peça, com bastante facilidade. Com certeza nós temos um aumento de segurança e qualidade de trabalho, tá? Qualidade para o trabalhador mesmo, tá? E otimização de espaço, que é, na verdade, uma sequência de aplicação de robótica. Quando a célula robótica fica implantada, tá? Nós temos que otimizar espaço. Falando sobre decisão de cada empresa na implantação de robôs no seu processo produtivo, nós temos que considerar os seguintes fatores. A vida de robô, se o robô tem sempre manutenção boa, tá? E em tempo periódica, pode chegar aos 20 anos. E o prazo de retorno de investimentos geralmente gira em torno de 4 anos. Tá? Pode ser até menos, dependendo da intensidade de processo produtivo. Temos que considerar também qualificação de pessoal, de operação e manutenção, porque já não vai precisar simplesmente soldador, vai precisar pessoa que entende bem o processo de soldagem e entende questões de programação de máquina, entende questões de manutenção de máquina. E temos que considerar também a revisão das etapas preparativas, porque quando a gente passa para automação, isso sempre exige uma revisão de etapas preparativas, ou seja, nós temos que rever o processo de preparação de junta, tá? Qualidade de chapa, digamos assim, e outras questões de qualidade das etapas preparativas. Fazendo uma análise de situação atual na indústria brasileira, podemos notar que ainda tem uso bastante acentuado de eletrodo revestido. Grande parte de processos não estão automatizados e solda robotizada existe, mas está empregada em poucos segmentos, tá? Praticamente nós vemos grande concentração de solda por robô na indústria automobilística. Solda por arco ainda é empregada muito pouco, tá? Com auxílio de robôs. Nós temos situação completamente diferente em países desenvolvidos e até em países de desenvolvimento, tá? Que eu vou dar exemplo um pouco mais na frente, exemplo numérico. Tá? Nós podemos notar também uma questão muito importante, que existe base de treinamento e ensino no Brasil, tanto no nível técnico quanto no nível superior, que prepara pessoas bastante qualificadas para essa área de robótica. Então, existe um certa discordância entre a situação na indústria, tá? A situação na prática e a situação na formação de pessoas. Bom, eu talvez vou ser um pouco mais categórico nesse sentido, tá? Mas eu colocarei que, no fundo,
dessa situação, existe uma certa inércia, tá? Na aplicação de novas tecnologias, existe uma falta de planejamento estratégico, que na verdade investimento para robotização de solda não é pequeno, tá? Então realmente vai precisar um planejamento e cálculos, tá, econômicos de retorno de investimento e um certo de imediatalismo que às vezes você percebe que existe uma intenção de investir só naquele equipamento que você pode recuperar naquele projeto que está em andamento. Todos esses elementos, tá, a gente vai analisar também um pouco mais na frente e vamos ver como isso acontece nos países como, por exemplo, na China, que é um país em desenvolvimento e a gente pode criar bastante paralelos, tá, entre esses dois países. Bom, falando sobre aspecto econômico de aplicação robótica, tá, vamos fazer uma breve comparação entre solda manual e solda robotizada. Nós temos uma grande vantagem para a solda robotizada quando se trata peças de grandes dimensões, como por exemplo essa aqui, que você está vendo nessa foto, e peças com cordões muito compridas de solda, tá? Que por exemplo nessa foto tem um exemplo de solda de vagão, de trem. O processo de solda, a tecnologia de solda em si, muda muito pouco, tá? Quando a gente passa de solda manual para solda robotizada. Exceto alguns processos como Twin ou Tandem, tá? Quando realmente nós temos bastante mudança na todo equipamento de solda e toda a tecnologia aplicada. Mas a eficiência de solda realmente depende muito da peça e passando de solda manual para solda robotizada, às vezes a gente tem um ganho, tá, de tempo de ciclo, tá, quase dobro na soldagem de peças de grandes dimensões. Ou na solda de peças com uma acessibilidade limitada, tá, também temos uma grande vantagem de solda robotizada frente à solda manual. Aqui podemos ver nessa foto, por exemplo, como é complicado, tá, esse trabalho de soldador, tá, para soldar cordões internos nessa peça. E, por outro lado, robô faz esse trabalho com muita facilidade. Aqui nós temos um exemplo numérico de comparação de solda manual e solda robotizada, tá? E nós temos, por exemplo, diagramas aqui mostrando o tempo não produtivo, que é 70% contra 20% de tempo de arco aberto, no caso de solda manual. No caso de solda com robô, nós temos já uma situação inversa. É 66% de tempo de arco e 33% de tempo não produtivo. Esse tempo não produtivo ele é composto de tempo que tocha precisa, o robô precisa de localizar a peça, por exemplo, o robô precisa de parar o processo para limpeza automática de tocha, tá? E outros processos, tá, que contribuem para esse tempo não produtivo. Mas pela comparação, vocês já podem ver como é diferente a eficiência no caso de solda manual e solda robotizada. Esse exemplo foi feito para solda de micropainéis, alguns desenhos que tem aqui. Aqui no próximo slide, nós podemos ver
já comparação de tempo não produtivo e tempo aberto, no caso de solda robotizada, para cada uma dessas peças, tá, de micropainéis. Tá? Então, aqui a gente observou no diagrama anterior os valores médios, tá, tirados a partir desses dados, tá, que são um pouco diferentes para cada peça. Tá? Nós podemos ver que o tempo produtivo, o tempo de arco aberto, tá, no caso dessa peça, por exemplo, chega ao dobro, tá, e aqui quase triplo. Bom, vamos passar para aspecto socioeconômico de aplicação de solda robotizada. Essa foto eu tirei do jornal O Globo, na edição de 16 de janeiro desse ano. A matéria falava sobre a aplicação de solda, tá, na indústria naval, tá, e nós podemos ver aqui o exemplo de situação, tá, em que o trabalhador soldador, tá, se encontra, tá, para soldar peça desse tipo. Eu vou colocar aqui, tá, algumas citações, tá, a respeito do momento em que se encontra a indústria naval atual. Tá? O senhor Arivaldo Rocha da Sinaval, o presidente da Sinaval, tá, fala que o momento é único para a indústria naval. Realmente, a indústria naval é um exemplo muito característico, tá, de situação atual, eu diria assim, em geral na indústria brasileira. Tá? Indústria naval, a gente sabe que sofreu uma grande queda na produção na década dos anos 80, tá? Já era muito forte antes, tá? E agora está passando por um momento de crescimento muito grande, muito rápido, e realmente essa subida, tá? Esse crescimento muito rápido é uma oportunidade de, digamos assim, de passar vários outros países, tá, que estão em desenvolvimento evolucionário, tá? E eu considero que agora é um momento de desenvolvimento revolucionário no Brasil, tá? Principalmente na indústria naval. Tá? Outra citação da mesma matéria que eu gostaria de apresentar, tá? É da Jorge Gonçalves, da EISA, estaleiro EISA, presidente da estaleira, tá? Emergimos, é um momento promissor para todos. Tá? E mais uma citação, tá? Que não é atual, que é de 2006, tá? Do Marcelo Aires, tá? Para a Old Tecnologia. Falar de robôs no Brasil ainda é um tema de ficção. Então, o país tem qualidade de pesquisa teórica muito boa, mas a aplicação industrial é muito restrita. Isso que eu também falei pouco tempo atrás, que realmente existe essa divisão, tá, entre aplicação industrial e preparação de mão de obra. Tá? Então, que eu estou observando que realmente no ensino superior, no ensino técnico, existe base e existe possibilidade de preparação de mão de obra qualificada para suportar essa área, para dar suporte para essa área, mas a aplicação industrial ainda é bastante restrita. E, infelizmente, de 2006 para cá, a situação não mudou muito ainda. Bom, qual é o cenário internacional agora na situação de aplicação robótica? Espero que vocês conseguem ver aqui os números, embora que são muito pequenos, tá? Mas eu vou falar mais sobre esses números. Tá? Existem alguns países principais, países onde nós temos um parque muito grande de robôs industriais e que todo ano fazem novas instalações robóticas na indústria. Tá? Entre eles, a América do Norte, tá? Com
aproximadamente 12 mil robôs instalados, não, desculpe, 11 mil robôs. 12 mil robôs junto com a América do Sul e a América Central. Então, América do Norte, Japão, República Coreia e Alemanha. Tá? São os principais países que estão bem avançados nessa área de indústria robótica, de aplicação de robôs industriais. O que nós temos aqui, que podemos concluir sobre a situação no Brasil, é esse número, tá, de aqui 900 instalações robóticas industriais instaladas em 2010. E projeção para 2013 é 1.800 instalações robóticas por ano. Agora, o parque de robôs industriais, tá? Nós podemos ver essa evolução, tá? Evolução de aplicação robótica na indústria brasileira. Um pouco mais de 5 mil instalações em 2009, 6.800 instalações no ano 2010, passando para 9.600 instalações instaladas em 2013. Agora, vamos ver a situação na China, que é um país em desenvolvimento também. A China instala 8.500 sistemas robotizados por ano, aproximadamente, chegando a 16.500 instalações robóticas em 2003, anual. Isso contra 900 instalações robóticas na América Central e América do Sul. Que eu considero que esse número reflete sobre instalações robóticas no Brasil, Argentina, provavelmente o Chile e principalmente na indústria automobilística. Então nós temos essa diferença, 900 e 8.500. E instalações robóticas em 2013, 9.600 na América do Sul, talvez metade desse número vai pertencer ao Brasil, em torno de 5.000 instalações robóticas, e 84.000 instalações robóticas na China. Bom, voltando ao aspecto socioeconômico de aplicação de solda, eu queria mais uma vez chamar a atenção na situação em que se encontra o soldador. Então, o soldador tem que ficar num espaço bastante estreito, tá? Soltando gases assim, de fumaças e se colocando bastante assim, em risco. Tá? Situação de segurança de trabalho não é muito boa nesse sentido. Agora vamos ver como foi feito numa empresa da Coreia a soldagem de uma peça bastante parecida com essa. Tá? Nós podemos ver que é uma peça assim, até do tamanho maior, né? E o robô, na verdade, instalação robótica com 2 robôs passando por baixo dessa peça e fazendo toda essa solda. Nós não vemos aqui nenhuma pessoa, tá, que tem que cuidar o processo é totalmente automático. Tá? Só vemos aqui uma pessoa que eu acho que não é coreano, tá? E também parece que não sabe o que fazer, tá? Até que parece que está querendo acender cigarrinho, tá? Tá só observando o processo como está andando. Bom, mais alguns exemplos de peças parecidas de soldagem. Isso foi realizado um projeto na Fincantieri, na Itália, tá? Uma solda com um pórtico, tá? Você pode ver aqui as pernas desse pórtico, tá? E 2 robôs soldando peça desse tipo. Mais um exemplo, tá? De peça
que foi realizado o projeto na Alstom, na França, tá? Também um exemplo da indústria naval. É o maior pórtico, até hoje, o maior pórtico do mundo, robotizado, tá? Que foi feito esse projeto para soldar peças desse tipo que vocês podem observar nesse slide. Tá? Mais um exemplo, isso foi feito numa empresa, num estaleiro na Ucrânia, que vocês também podem observar, que é uma peça mais ou menos parecida que eu mostrei assim da ESA, daquela matéria da Globo, tá? Uma peça com várias seções, um pórtico, tá? Com 2 robôs, tá? Um pórtico passando sobre peça e soldando todas as juntas necessárias. Tá? Bom, eu queria também dizer que quando a gente fala sobre robótica, a gente tem que diferenciar assim, automação robótica e automação mais simples, tá? Porque o uso de robôs ele se justifica quando nós temos solda complexa, quando a junta tem uma geometria bastante complexa em 3D, tá? Quando precisa acompanhar essa solda, tá? É um processo com certa inteligência artificial, porque o robô tem vários sensores que permite ver, entre aspas, tá? O que ele está fazendo, tá? E corrigir online. Corrigir o programa, corrigir o processo. Então, os elementos que ajudam nesse processo são sensores de posicionamento, sensores dos parâmetros do processo, inteligência artificial, como eu falei. Tá? E quando a gente fala sobre o conceito de instalação robótica, nós temos que considerar alguns dados, tá, de processo, tá, que a gente pretende robotizar. Tá? Tipo de peça de trabalho, produtividade desejada, variedade de peças no processo, tá? A sequência de troca de desenhos, tá? De peça, dimensões e pesos, tá? Para escolher, dimensionar a célula, tá? Para escolher elementos que vão suportar as peças de trabalho. Tá? Nós temos que considerar dimensões das juntas, tá? Número e comprimento de cordões, tá? Tolerâncias que existem na parte preparativa, tá? De peças e material de peça de trabalho, características de superfície, etc. Todos esses fatores, tá? A empresa que projeta instalação robótica e fabrica instalação robótica, ela considera, tá? Para cada cliente, de acordo com a necessidade de processo produtivo de cada um. Tá? Quais são os elementos básicos do robô? Isso é um exemplo de um robô de manuseio. Existem vários tipos de braço robótico para manuseio, diferenciados pelo peso que o robô suporta, tá? E pelo tamanho de peças que o robô pode carregar. Tá? É um típico robô de solda, geralmente tem 6 eixos, tá? 6 graus de liberdade, tá? Que permite qualquer movimento de robô, acessibilidade muito alta para qualquer ponto de peça de trabalho. Nós temos a última geração de robôs, tá? O primeiro protótipo saiu em 2010. Tem várias novidades que foram implantadas, tá? E soluções patenteadas que foram usados nesse novo modelo de robô. Tá? Outro componente muito importante de sistema robotizado é sistema de controle, que no caso da IGM é um sistema de controle totalmente digital, tá? Que não sofre influências de campos eletromagnéticos
no processo produtivo. Tá? Esse sistema de controle inclui o gabinete de controle, tá? Inclui fonte de solda, tá? O próprio robô, tá? O painel de controle na instalação robótica e painel de controle e programação que é usado para ensino de robô e também para controle do robô. O sistema de controle de robô permite controlar até 16 eixos, ou seja, se nós temos 6 eixos no robô, ainda sobra 10 eixos de controle. Por exemplo, pode ser movimentos de pórtico, pode ser movimento de posicionadores de peça, etc. Nós temos essa possibilidade de fazer tudo controlado. Então eu queria dar um exemplo aqui, mostrar um vídeo para vocês, que demonstra essa habilidade do sistema. É um projeto de solda com 2 robôs, um robô de manuseio de peças, tá, que pega a peça no estoque e coloca a peça sobre a outra maior, tá, e outro robô faz ponteamento, ou seja, aqui já é eliminada essa parte preparativa, quando anteriormente ela foi feita manualmente, tá? Posicionamento de peças, ponteamento e depois a peça toda ia para a célula robotizada para terminar a solda. Nesse caso, os 2 robôs fazem esse trabalho, colocação na posição exata e solda. Na verdade, o que acontece depois, que o vídeo não mostra, que esse robô de manuseio, tá, ele deixa seu braço de manuseio, troca automaticamente ele pelo tocha e os 2 começam a soldar peça. Então, o processo é totalmente automatizado, tá, e muito produtivo. Outro elemento importante, tá, do sistema robotizado são os periféricos do robô. Tá? Esses periféricos incluem, às vezes, sistema de pórticos, tá, estacionários e pórticos móveis. Tá? Pode ser uma coluna com braço rotativo, tá, que tem também movimento pelo trilho. Tá? Pode ser uma coluna com movimento vertical do robô, tá? E o próprio robô também tem vários movimentos aqui, tá? Sistema de coluna, tá? Com robô com movimentos, possibilitando movimentos de robô no eixo horizontal, no eixo vertical, tá? Isso tudo, toda essa variedade de peças, ela é feita para atender vários projetos individuais, tá, em função de processo produtivo que temos que atender. Tá? Outra parte importante de célula robotizada é periféricos de peça de trabalho. Tá? São os mesas giratórios, tá, que têm possibilidade de inclinação, tá? Tem possibilidade de movimento, tá? Aqui um sistema já montado com periférico de robô e 2 manipuladores em L, tá? Esses manipuladores têm um eixo horizontal e esse eixo vertical, tá? Que permite posicionar a peça numa posição que garante a melhor qualidade de solda, tá? Que é uma posição plana, tá? Uma posição em gravidade, tá? Qualquer sistema robótico também envolve equipamentos de soldagem, tá? É claro que é uma fonte de solda,
tá? Geralmente ele tem interface digital, tá? Para comunicar com sistema de controle do robô, tá? Os conjuntos de mangueiras, tá? Tochas, alimentadores de arame. Tá? Outro elemento muito importante de sistema robotizado é sensores. Tá? Aqui nós temos um Gas Nozzle Sensor, um sensor de bico de gás, tá? Que serve para reconhecimento de peça e correção de programa. Ou seja, o robô ele é programado para chegar à peça num certo lugar. Só que se a peça não se encontra nesse lugar, tá? O peça sofreu um deslocamento, ou de repente, durante o processo de soldagem, sofreu uma deformação térmica, tá? O programa tem que ser corrigido. Então, o bico de gás ele se aproxima à peça e ele tem um potencial elétrico que, com certa distância, dá uma descarga, tá? E essa descarga é captada, tá? Pelo sistema de controle de robô, tá? E fazendo alguns movimentos, tá? Por fora, por dentro da peça, tá? Por cima da peça, nós podemos identificar esse tipo de deformação ou esse tipo de deslocamento de peça e corrigir o programa, tá? Que pode ser feito correção até em 3D. Tá? Outro sistema muito importante que também permite a visão, tá, do robô, tá, que é os olhos do robô, são os sensores. Tá? Nesse caso, nós temos sensor de arco elétrico mesmo, tá, que permite que a tocha segue a junta. Tá? Por pequenas oscilações da tocha, nós podemos registrar a própria corrente de soldagens varia, tá? Em função se a tocha se encontra na beira da junta, tá? Ou no meio da junta. Tá? Então, por essas oscilações de corrente, o sistema consegue seguir a junta exatamente, tá? Na posição da junta. Esses dois sistemas que eu acabei de citar são sistemas padrão que acompanham todo o sistema robotizado. Agora, tem sistemas mais sofisticados, tá? Tipo câmera a laser, tá? Que consegue fazer leitura, tá? Da peça, da junta, e passar para o sistema de controle do robô. Tá? Então, nós temos essa leitura que podemos até ver, tá, no display do sistema, tá? E tem vários aqui dispositivos, tá, para trabalhar com essa câmera. Inclusive, ela pode ficar como sétimo eixo do robô, tá? Acompanhando a peça, ou seja, gerando quando tocha chega, digamos assim, na parede, tá? Quando a tocha chega no canto da peça, tá? A câmera tem que virar para o outro lado para não atrapalhar a solda. Tá? Então, tudo isso pode ser incorporado no sistema de solda robotizada. É claro que sistemas de segurança são muito importantes, tá? Para qualquer sistema robotizado. Tá? Geralmente inclui sistema de proteção contra colisão, tá? Embutido no robô, lâmpadas de sinalização, tá? Que indicam assim, o estado, tá, do robô, se ele está trabalhando, se ele está parado. Tá? Paredes de proteção, tá? Barreiras de luz que também desligam o robô no caso de pessoa acidentalmente entra na área de soldagem, etc. Um sistema muito importante, tá, que existe em cada célula robotizada, acompanha cada célula robotizada, é a programação offline. Tá? Esse é um tópico muito grande que dá para fazer até uma apresentação separada só sobre esse tópico, mas eu vou fazer brevemente aqui a apresentação do que é o sistema de programação offline. Esse sistema ele permite fazer toda a programação de peça antes de entrar na produção.
Tá? Ou seja, o robô pode trabalhar sobre uma peça e o programador pode já preparar o outro programa, tá? Para outra peça de trabalho. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que mostra esse processo. Só querer abrir um pouquinho mais. Aqui nós podemos ver o programador, tá, que inclusive usa o mesmo painel de controle para programar, tá, não precisa assim, outra interface, tá, tudo é muito facilitado na verdade. Tá. E hoje em dia muitos desenhos já vêm em 3D, então já pode colocar esse arquivo, tá, como o vídeo mostra. Já pode colocar esse arquivo no sistema do robô, no programa robótica e processar, tá, essa imagem, tá, verificar a acessibilidade de tocha, tá, para soldar todas as cordões necessárias, tá, verificar possíveis colisões, tá, de tocha, para fazer, enfim, toda a simulação completa, tá, de processo de solda. Tá? Esse sistema de programação offline, além de servir para preparar outra peça, tá? Nós podemos ver aqui que o programador está fazendo simulações, tá? Para uma peça de trabalho, simulando passos de robô e programando, tá, esses passos. Tá? Mas além dessa programação, esse sistema pode servir também para o ensino. Tá? Então nós podemos ver que após de ser programado, tá, o robô já entra em ação na peça real, tá? Com todo o programa pronto já. Bom, sistemas robotizados hoje em dia têm vários recursos, inclusive o sistema de acesso remoto que permite o operador, programador trabalhar num escritório, tá, programando o robô e passando os dados diretamente para o robô, como também permite monitoramento do robô, inclusive digamos assim, o técnico na empresa matriz que fez robô, digamos assim, na Áustria, ele pode ter acesso ao robô, tá, pelos sistemas de internet, intranet, tá, pode fazer esse acesso ao sistema de controle de robô e fazer certas correções quando precisa, analisar alguns erros que aparecem, tá, enfim. É um sistema muito prático que hoje em dia facilita muito a manutenção de robô. Tá? Eu queria apresentar aqui algumas células robotizadas, tá? O grau, digamos assim, de automação diferente, tá? Que pode ser atingida. Aqui são células bastante simples, tá? Um robô, por exemplo, e posicionador, tá? Que funciona da seguinte forma: a peça de trabalho colocada nesse posicionador e essa parede ela gira, tá, e bota a peça de trabalho em frente do robô para trabalhar, enquanto aqui nós temos a possibilidade de descarregar peça já pronta e carregar a peça seguinte. Tá? Mais ou menos parecido o conceito nessa célula, tá, onde tem dois posicionadores separados e o robô passa de uma área de trabalho para outra em função de peças que são colocadas nos posicionadores. Aqui já é um sistema mais completo, tá, mais integrado, tá, com dois robôs que podem trabalhar junto, tá, numa célula, ou podem trabalhar separado em duas células. Isso já é sistemas bastante grandes para peças de grandes dimensões.
e sistemas integrados e totalmente automatizados, onde praticamente nós temos um grau de automação quase 100%. Né? Claro que ainda temos algumas operações que necessitam interferência humana. Eu vou mostrar aqui mais um vídeo, tá? que mostra uma linha de produção de carros de estrada, de bogies para trem-bala, para trens de alta velocidade. Isso foi implantado na China, esse projeto. Nós temos área produtiva aqui, tá, com algumas prensas de estreitamento, tá, e tratamento prévio, tá, de materiais. Tá. Nós temos aqui duas células robotizadas para solda, duas estações. Tá. Uma estação de resfriamento e buferização. Temos uma área manual de montagem, tá, de ponteamento de peças, tá, que depois vem de novo para sistemas robotizados. Mas aqui nós observamos então que a peça entrou na célula robotizada e está sendo soldada, tá, por robô. Nós não temos presença aqui realmente de nenhuma pessoa. O controle remoto de todos os parâmetros está feito pelo escritório central, tá, e todo o controle de funcionamento, tá, da linha está feito no escritório. Né? Então, a função de posicionador é realmente colocar a peça na posição onde a gente pode soldar na posição melhor, na posição plana, né? Escolher uma posição otimizada, tá, para a solda, e movimento de posicionador e robô e de tocha de solda totalmente sincronizada e dirigido pelo sistema de controle, tá? Que controla todos os eixos, tanto do robô quanto do posicionador. Tá? Um carrinho que chega para a célula robotizada para descarregar a peça já pronta, já soldada. Tá? Um trabalho também feito totalmente automático. E depois vem outro carrinho que carrega a peça que vai para a soldagem. Eu gostaria de finalizar essa apresentação apresentando empresas do grupo, porque na verdade eu estava falando sobre a EGM, mas a EGM é um grupo de empresas, tá? A apresentação que eu fiz, ela estava se referindo aos processos, aos sistemas que a EGM desenvolve. A EGM, a Roboter System, é a primeira empresa desse grupo. Tá? Agora, nós temos outras empresas envolvidas no grupo, tá? A empresa Steigerwald, da Alemanha, que é especializada em solda por feixes eletrônicos, tá? Sistemas de vácuo. Nós temos no grupo a empresa Oxitecnik, tá? Que é especializada em sistemas de corte, tá? Em sistemas de processamento de tubos, solda de tubos, tá? De vários tipos de processos de soldagens. Né?
Nós temos uma empresa Polisud também no grupo, uma empresa francesa, tá, que trabalha com sistemas de plasma, tá, sistemas de solda por TIG, tá, e sistemas de solda orbital. Tá. São essas empresas do grupo, da IGM. Tá. Queria agradecer a atenção de vocês. Agora vou abrir a sessão de perguntas. É uma pergunta de senhor Soiano Mag de Oliveira, Solano, desculpe. Gostaria de saber se a robótica para solda poderá ser aplicada em obras de campo, como manutenção de tanques de armazenamento de petróleo. Solano, infelizmente, a solda robotizada não pode ser aplicada no campo. Tá? Ela geralmente existe uma instalação estacionária, tá? Inclusive porque ela lida com muita precisão. Tá? Vou dizer que a precisão de tocha está gerando em torno de 0,1, 0,2 milímetros, tá? A repetibilidade. Então nós temos que ter uma fundação, tá? Com certas exigências. Tá? Nós temos que ter vários assim, critérios que têm que ser obedecidos, tá? E que só podem ser realizados realmente no workshop, no campo, infelizmente não tem possibilidade. O senhor Stefano Passini, tá? A aplicação em fabricação de tubulação, spools, estruturas metálicas e na montagem. Tá? Se eu entendi correto essa pergunta, tá? A aplicação sim, mas na fabricação de estruturas metálicas, com certeza, eu até mostrei aqui alguns exemplos. Na fabricação de estruturas, vou até passar aqui alguns exemplos, algumas fotos que eu separei, tá? Por exemplo, aqui um exemplo de um tanque, tá? Que tem vários elementos, tá? Pontilhados ainda, tá? Que depois vem para sistema de solda, tá? Que vai soldando todos esses sistemas. Tá? De repente esse é o caso. Tá? Bom, alguns exemplos aqui para solda de sistemas de ventilação, exaustão, como por exemplo essa peça. Tá? Solda de alguns elementos tubulares. Tá? Aqui vocês podem observar a qualidade, tá? Qualidade da solda. Tá? Eu espero que respondi essa pergunta. Realmente tem aplicação, tá, para a solda de tubulação, mas como eu falei anteriormente, é no caso de solda estacionária, tá? Não é no campo. Tá? Senhor Ricardo Fioravanti Lorenzi, qual é o estágio do processo de soldagem robotizada em relação aos requisitos de qualificação de EPS estabelecidos pelas normas nacionais e internacionais, por exemplo? Bom, equipamentos de proteção, como eu falei, o processo é feito, na verdade, sem presença de pessoas. Claro que a pessoa pode até observar a qualidade de solda, chegar perto e ver como o robô está soldando, usando assim, máscaras de proteção, tá? Mas, a princípio, não exige presença de pessoas, por isso nós não temos muito assim, aqui o que falar, tá, de EPS. Tá? De repente, assim, é a mesma coisa que na solda comum. Tá? Espero que respondi essa pergunta. Tá? Mais uma pergunta, tá, do Ricardo, de novo.
tá? Qual é o nível de aceitação, né, da utilização do processo robotizado, por exemplo, pela Petrobras? Não posso também afirmar, tá, que na verdade o que eu acho, o próprio Petrobras ele na verdade não faz, não tem plantas de solda, tá? Os trabalhos são feitos pelas outras empresas, tá? O que eu vejo aqui o senhor Ricardo está trabalhando na Cital, tá? Então eu imagino que a aceitação da Petrobras deve ser muito boa esse processo, já que ele implica em tecnologia nova e avançada e tecnologia que permite aumentar a produtividade, tá? Aumentar a qualidade de trabalho, aumentar a qualidade para o trabalhador, aumentar níveis de segurança, tá, para trabalhadores. Tá? Então eu creio que a aceitação deve ser muito boa, mas acho que quem decide, tá, pela robotização é a empresa que vai executar a encomenda pela Petrobras. Tá? O senhor Gustavo dos Santos. Tá? Boa tarde, Andrei. A utilização de solda automática em tubulação é recomendada a partir de que diâmetro? É viável e eficiente a utilização em pipe shop? Na verdade, é recomendado. Na verdade, qualquer aplicação automatizada, principalmente robotizada, ela exige o seguinte: ela exige uma certa repetibilidade de peças, tá? Ou seja, eu mostrei a possibilidade de fazer programação offline, por exemplo, o que permite, na verdade, variar peças. A gente pode soldar uma peça, mas já programar outra que vai entrar na produção atrás dela. Só que a programação também é um trabalho que exige bastante esforço, tá? E tem certo custo. Então nós não podemos assim exagerar nisso, tá? Ou seja, ideal seria se a gente tem peças repetitivas, tá? E de vez em quando a gente reprograma o robô para soldar outra peça, tá? Ou então nós temos uma peça muito grande, muito complexa, que a soldagem dela leva, digamos assim, alguns dias, uma semana, tá? E aí a gente tem tempo para programar outra peça. Tá? Então vai depender disso. Agora, em função de diâmetro, em função assim, de tipos de solda, tá? Se trata de uma curva, tá, que a gente tem que soldar de tubos, ou trata-se de um trocador de calor, tá, ou um vaso de pressão com vários flanges, vários tubos embutidos, tá? Eu acho que aqui não tem limitação, aqui tem que ver a peça e ver digamos assim, a viabilidade do projeto, tá? Ver o custo-benefício, tá? Isso que a gente tem que observar. Senhor Stefano Passini, qual é a ordem de grandeza investimento para a instalação de uma célula robotizada? Bom, aqui na verdade a variação é muito grande, tá? Eu acho que eu poderia dizer que a instalação bem simples, um robô, um posicionador para peças não muito grandes, peças tipo 300 quilos, tá? Por aí, ela pode gerar em torno de 100 mil euros custo de fora, tá? Aí você tem que aplicar impostos de importação, tá? Sistemas que eu mostrei no slide aqui
de solda na indústria naval, por exemplo, tá? Sistemas grandes, como pórticos, tá? Já pode passar de 1 milhão, de 2 milhões. Tá? E sistemas que eu passei vídeo, tá? Deve gerar em torno de 20, 30 milhões de euros. Então, tudo depende assim, da aplicação, da situação. Senhor Lincoln, robôs podem corrigir descontinuidades geométricas automaticamente em tempo real? Sim, podem corrigir. Inclusive, eu acho que não é a palavra de repente certa, corrigir, tá? Porque o robô ele realmente vê, tá? Não, de certo modo está certo, pode corrigir, porque, como eu mostrei, tem vários sensores, tem câmeras a laser que podem acompanhar a solda e podem dar comando para o sistema de controle do robô e corrigir automaticamente o programa. Tá? Inclusive, o programa até corrige quando a tocha chega na solda pontilhada, tá? Que fez um pontinho de solda, tá? Para prender peça na etapa de montagem de peça. Então, quando a tocha chega nesse local, tá? O programa já corrige, tá? A quantidade de solda que deve ser aplicada, considerando que já existe uma certa solda nesse local. Então, nós temos realmente vários recursos para acompanhar a situação real. Tá? Bom, pergunta de Abrunhosa. É importante que se pense sobre a necessidade de haver um modelo regulador que dê uma diretriz para as empresas que não possuem em seu histórico experiência em automação. Sim, eu acho que é importante, sim. Agora, eu vou dizer pelo exemplo de nossa empresa, tá? Que nós já implantamos mais de 3.000 sistemas robotizados durante esse tempo de existência da empresa, e cada sistema é diferente. A gente não tem sistemas no estoque, a gente sempre desenvolve sistema de acordo com necessidades do cliente. Então, vários clientes foram clientes que foi a primeira experiência deles na automação robotizada de solda, e o desenvolvimento de projeto ele envolve muito intercâmbio entre o cliente e a empresa. Então, durante esse processo, o cliente já adquire uma certa experiência como trabalhar com solda, tá? Já vem com, digamos assim, argumentação da empresa que recomenda melhor solução para esse processo, tá? Determinado processo do cliente. E, além disso, sempre depois de instalar o sistema, a IGM sempre fornece sistemas turnkey, ou seja, pronta, instalada, tá? E com garantia. E na etapa final da instalação, os técnicos da empresa passam treinamento na IGM de 3 a 4 semanas, tá? Com cursos de programação, de manutenção, de elétrica, de mecânica. Tá? E então, mesmo se a empresa que não tem uma experiência anterior, ela fica preparada para o uso de robô. Tá? Não vejo aqui muito problema. Tá? Espero que eu respondi essa pergunta. Bom, o senhor Valdeir, tá? Quais os testes destrutivos e não destrutivos foram executados com sucesso? Senhor Valdeir, na verdade, nós não estamos tratando, tá, esse aspecto aqui de testes. Inclusive,
tem vários exemplos, tá? Quando a aplicação robótica elimina, tá, operações com testes, tá? Porque você não precisa fazer testes com tanta frequência, de repente, nas operações intermediárias, tá? Então, nós temos mais um fator de diminuição de custo com a aplicação robótica, tá? Então, os testes, realmente, eles são indispensáveis, tá? Testes de qualidade, tá? Destrutivos ou não destrutivos, mas com o uso de robótica nós temos uma queda muito grande no custo, tá? desses procedimentos. Tá? Espero que eu respondi também essa pergunta. Tá? Perguntas, tá? Mas como eu falei, tá? Eu estou deixando aqui meus dados, tá? Eu prefiro usar, inclusive, esse e-mail da IGM Brasil, não do nosso provedor, tá? Que é da Gmail, que suporta mais volumes maiores, tá? De dados, de anexos. Tá? Então, eu teria um grande prazer de responder a qualquer pergunta que, de repente, vai aparecer depois, tá? No análise, tá? Posterior do material que eu aqui apresentei. O senhor Fabrício, tá? Da Montcalm, empresa Montcalm, faz pergunta: gostaria de saber se o material usado na palestra estará disponível para download. O material não será disponível para download, mas será disponível no site para assistir, rever, tá, com mais tranquilidade, tá, e fazer pause, tá, e analisar melhor o conteúdo. O senhor Fábio da OAS está perguntando, prezado Andrei, reformulando minha pergunta sobre a qualificação do processo da robótica, seria similar ao processo de qualificação de um soldador. Tá? Sim, acho que a qualificação do processo, tá? Senhor Fábio, realmente eu não conheço esses procedimentos de qualificação de soldador, tá? Aplicados aqui no Brasil. Tá? E qualificação do processo de robótica, eu imagino que trata-se de verificação, tá? De todos os parâmetros de solda atendidos, tá? Pela máquina, tá? Então, no meu ponto de vista, seria o mesmo procedimento, tá? De qualificação de um soldador e qualificação de solda robotizada. Então, eu gostaria de agradecer a toda a plateia pela paciência, tá? Dessa palestra, tá? Que eu apresentei um pouco, acho que passei um pouco de tempo, tá? Mas espero que foi útil, espero que eu passei alguma informação nova para os senhores, tá? E agradeço, obrigado, tá? E me disponho, tá? Para contatos futuros. Obrigado.